Tudo bem, meus amados irmãos? É meio difícil, né, falar com essa máscara, né? A máscara traz um pouco de incômodo a gente. A máscara às vezes nos sufoca. Mas é um momento que a gente tem que usar essa máscara. Mas chegará um momento onde a gente não vai precisar mais usar essa máscara. A máscara também, ela tira a nossa identidade. Às vezes a gente não sabe quem é quando a gente está usando uma máscara. Às vezes a gente não consegue ver, identificar a pessoa quando a gente está usando uma máscara. A máscara tem essa coisa de incômodo muitas vezes, de sufocamento muitas vezes e de tirar a nossa identidade. Mas é necessário usar a máscara, essa máscara, nesse momento que estamos passando. Mas muitas vezes a gente tem usado outras máscaras ao longo da nossa vida. Mas aquelas outras máscaras que nós usamos, elas não são necessárias. Nós não precisamos usar máscaras em casa, não é verdade? Talvez você estivesse perguntando, por que o irmão colocou uma máscara em casa? Em casa a gente não consegue usar máscara. A gente não tem como usar máscara em casa. A gente usa máscara em qualquer outro tipo de lugar. Na igreja, no trabalho, na rua, mas em casa a gente não usa. Também a gente não consegue usar máscara diante de Deus. A gente não consegue usar máscara diante de Deus. Porque Deus sabe quem nós somos. E às vezes a gente quer aparentar algo que a gente não é. Mas Deus nos conhece. E Ele sabe verdadeiramente quem somos nós. Então, diante de Deus e diante da família, a gente não consegue usar essas máscaras. O salmista acabou de dizer, no Salmo que lemos, Salmo 139:1, disse, o Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor nos sonda e nos conhece. Nós não precisamos usar máscaras. Mas às vezes a gente usa. Precisamos ter uma vida íntegra e autêntica à luz da palavra de Deus. Não precisamos usar máscaras. Não é seguro usar máscaras. As máscaras podem cair e deixar as pessoas que a usam no momento de forma constrangedora. Ela pode cair no momento e deixar a gente na mão. E a gente pode estar constrangido naquele momento. Havia uma história de um advogado, de um grande advogado. Um advogado de renome. E ele tinha terminado o seu curso de Direito. E ele tinha colocado o seu escritório. E todos os dias ele ia para o seu escritório. Ele se aprontava, colocava o seu paletó, o seu terno, sua gravata, seu sapato, a sua calça, pegava o seu carro, lindo carro, e ia no seu escritório de advocacia, todos os dias, esperando algum cliente para que ele pudesse atender. E certo dia, quando ele chega no seu escritório, e ele está lá sentado, e chega um rapaz para ele, e ele vê aquele rapaz vindo em sua direção, e rapidamente ele pega o telefone,
e começa a falar no telefone. Começa a falar como se estivesse falando com outra pessoa lá do outro lado da linha. Falando e falando de negócios, falando de dinheiro. E o rapaz olhando para ele, ele lá falando, muito alegre, muito feliz. E por alguns minutos ele falou ali naquele telefone e depois ele desliga o telefone e o rapaz olha para ele e diz: Senhor, eu vim aqui para ligar o seu telefone, porque o seu telefone, a sua linha está desligada. A máscara caiu. Não é prudente usar máscaras, porque chega um momento onde ela pode cair e nos deixar em grande constrangimento. Nessa noite eu gostaria de falar sobre algumas máscaras que às vezes a gente tem usado ao longo do nosso dia, da nossa vida. Primeira máscara se encontra lá no livro de 2 Coríntios 3, 13. 2 Coríntios 3, 13. O texto mostra sobre Moisés. Um homem que tinha muita intimidade com Deus, um homem que operou prodígios e milagres, mas em um certo dado momento ele usou máscara. O apóstolo Paulo, quando fala em 2 Coríntios 3, ele vai dizer, quando ele está trabalhando lá, a doutrina da nova aliança, e ele diz que Moisés usou um véu, Moisés usou uma máscara. Quando ele fala no versículo 13 de 2 Coríntios 3, ele vai dizer: E não somos como Moisés, com um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, ou seja, passageiro. Diz a Bíblia lá em Êxodo 34, que quando Moisés sobe no Monte Sinai para receber as tábuas, ou seja, os 10 mandamentos de Deus, Deus se falava com Moisés através da nuvem. Moisés no Monte Sinai, o rosto dele brilhava, a glória de Deus se fazia presente no rosto de Moisés. E quando Moisés descia do monte para falar com Arão e para falar com o povo, ele precisava usar um véu, porque as pessoas não podiam olhar para o seu rosto. Porque brilhava, a glória de Deus brilhava no rosto de Moisés. E ele não podia falar com o povo dessa forma. E diz a Bíblia que todo ele descia, ele colocava esse véu, essa máscara, para poder falar com o povo. Mas em um dado certo momento, isso foi se perdendo. Com o tempo, aquela glória, aquela luz que Moisés tinha no seu rosto foi se perdendo e ele não precisava mais usar aquela máscara. Mas ele continuava usando aquele véu, aquela máscara. Para que as pessoas não percebessem nele que aquilo tinha se perdido ao longo do tempo. Que a glória de Deus tinha se perdido, a glória de Deus não refletia mais no seu rosto. Mas ele continuou usando para aparentar ter ainda aquela glória de Deus refletida no seu rosto. Olhando para a nossa vida hoje, outrora, quando você aceitou a Jesus, quando você passou a ter essa fé em Jesus, quando você passou a trilhar esse caminho com Jesus, o seu coração ardia por Jesus, você buscava estar mais perto de Jesus, você lia mais a sua palavra, você orava mais, você era mais consagrado com Jesus, o seu rosto brilhava diante das pessoas, a glória de Deus passava a brilhar no seu rosto para com as pessoas. Onde você chegava, as pessoas viam diferente. Mas parece que ao longo do tempo isso foi se perdendo também.
Mas muitas vezes isso tem se perdido em nossa vida, no meio de nós, no meio da igreja, mas a gente tem continuado usando essas máscaras para que a gente aparente às pessoas aquilo que a gente não tem mais. Mas como eu falei outrora, no início, diante de Deus a gente não consegue usar máscara. Diante, em casa, na família, a gente não consegue usar máscara. Mas a gente continua usando essa máscara diante das pessoas, diante da igreja. Mas isso já se perdeu, faz tempo. A glória de Deus não brilha mais no nosso rosto. As pessoas não olham para a gente e vê essa luz. Mas quando a gente usa a máscara, a gente aparenta ter ainda essa luz no nosso rosto. Mas será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus quer, que a gente continue usando essa máscara? Ou realmente abrindo o nosso coração para Ele e deixando Ele nos transformar realmente, para que a gente volte a ter aquele brilho, volte a ter aquela luz, a glória de Deus novamente em nós. Moisés perdeu isso ao longo do tempo, mas ele não queria que as pessoas vissem isso nele. Ele aparentava ter a glória de Deus no seu rosto. Moisés usou esse véu, essa máscara. E muitas vezes nós, hoje, temos usado essa máscara. A nossa vida não reflete nada disso que a gente usa. A gente coloca a nossa máscara e aparenta às pessoas que somos verdadeiramente cristãos. A segunda máscara que eu quero falar nessa noite está lá em Mateus 26. Nesse texto, Jesus está ensinando aos seus discípulos, relatando para eles sobre a sua morte, que ele teria que morrer, ele teria que sofrer, ele teria que ressuscitar, e ele iria ressuscitar. Jesus está ensinando para eles que ele iria padecer isso, e que eles iriam se escandalizar com tudo isso. Mas Pedro, ousado como sempre, chega e diz: Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu vais me negar 3 vezes nesta noite, antes que o galo cante. E mais, em outro dado momento, Jesus vai para o Getsêmani, onde ele vai orar, e ele leva 3 dos seus discípulos mais chegados, e um deles era Pedro. E aquele que disse que não iria negar Jesus, e que, mesmo que todos abandonassem, ele não iria abandonar. E ele estava pronto para ir para a prisão ou para a morte. Naquele momento onde Jesus está orando, e as lágrimas dele estão caindo como gotas de sangue, quando ele chega, ele encontra Pedro dormindo. Aquele que disse que estaria com ele em todos os momentos. Pedro estava dormindo. Em outro dado momento, Jesus vai ser preso naquele momento. E Pedro rapidamente pega uma espada e corta a orelha do soldado, sem entender a grande guerra que Jesus estava trilhando naquele momento. E não era uma guerra espada terrena, mas era uma guerra espiritual. E Pedro vai lá e age como um terreno, como uma pessoa carnal, impulsiva. Em outro momento, Jesus é preso e é levado, e Pedro segue de longe. Diz a Bíblia que Pedro
fica olhando Jesus de longe. E por 3 vezes Pedro nega Jesus. De um grau ascendente ele negou, jurou e blasfemou que não conhecia o Filho de Deus. Aquilo se cumpriu na vida de Pedro. Aquilo que Jesus disse. E aí vem a máscara de Pedro que caiu. A máscara da autoconfiança. Aquele que disse que morreria por Jesus, iria ser preso por Jesus, negou a Jesus. Quantas vezes nós temos usado essa máscara? A autoconfiança. Confiamos em nós mesmos. O Evangelho, eu luto, eu morro pelo Evangelho. Que vem a perseguição. Mas quando vem uma pandemia, nós já trememos. Quantos Pedros existem hoje dentro das nossas igrejas? Talvez eu seja um. Talvez você também seja um. Temos usado essa autoconfiança, enquanto nós deveríamos confiar no alto, em Jesus. Não somos nós, mas sim Ele. Era isso que Pedro precisava entender. Não era ele que fazia e acontecia, mas era Jesus nele que seria revelado e seria feito todas as coisas através sendo usado, Pedro sendo usado por Jesus. Então é isso que nós devemos entender. Essa máscara da autoconfiança devemos tirar. Nós não devemos confiar em nós mesmos, porque nós somos falhos e fracos. Devemos confiar sim no Deus Todo-Poderoso. A terceira máscara que poderíamos relacionar nessa noite é a máscara do legalismo. Está lá em Mateus 7, quando Jesus está falando lá que nós não devemos julgar as pessoas. Porque da mesma maneira que julgamos, seremos julgados. E da mesma medida com que julgamos, também seremos medidos. E que a gente também não olhe simplesmente o argueiro que está no olho do meu irmão. Pois no meu olho tem uma trave, mas eu só olho o argueiro que está no olho do meu irmão, do meu próximo. Nós nos achamos muitas vezes donos da verdade. Quantas vezes você se achou dono da verdade? Eu sou dono da verdade, eu tenho a verdade. Os outros são mentirosos. Só eu que sou verdadeiro. Quantas vezes nós nos achamos donos dessa verdade? Enquanto a verdade é Cristo. A verdade que nos liberta das nossas verdades. E achamos que nós não somos falhos e fracos. Porque quando nós apontamos, quando nós olhamos os erros dos outros, estamos dizendo que a gente não falha, que a gente também não tem pecados, ou não somos fracos. Então vem essa máscara do legalismo, onde nós somos cheios da verdade. Quando você olhar uma pessoa que é muito radical, politicamente correta,
denuncia muito as falhas nos outros. De forma em geral, com algumas exceções, essa pessoa é muito carnal. Ela não vive muito espiritualmente. Porque ela reconhece nos outros aquilo que ela precisava reconhecer nela própria. Os seus erros, suas falhas e os seus pecados. Então, quando eu só aponto para os outros, e eu não reconheço que eu também falho, que eu sou igual ao meu irmão, eu estou vivendo na carnalidade e não na espiritualidade. Assim eram os fariseus, como Jesus relatou. Uma vida aparente, bonita. Eles gostavam de orar nas praças, nas esquinas. Eles gostavam de sentar nos primeiros lugares. Eles gostavam de aparecer. Eles gostavam de jejuar e mostrar que jejuaram com seus rostos desfigurados. Eles davam até o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas eles negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus disse que eles eram sepulcros caiados, raça de víboras. Sepulcros caiados porque por fora estava bonitinho, mas por dentro eram podres, não prestavam. Essa é a máscara do legalismo. Mas em um dado momento ela cai. Quantas vezes nós somos legalistas, cheios das leis? Os fariseus era isso, eles faziam as leis para o povo, não para eles. Eles detinham as leis, achavam donos das leis. Dono. E muitas vezes nós também usamos essa máscara do legalismo. Nós achamos que estamos com a verdade, com a lei. E muitas vezes, num grau ascendente, denunciamos, julgamos e condenamos as pessoas. Nós somos juízes. Nós denunciamos o erro do nosso irmão, do nosso próximo. Nós o julgamos e nós o condenamos. Quantas vezes você já usou essa máscara? Ou talvez até você ainda use. Mas essa máscara, em um dado momento, ela cai. Outro tipo de máscara que a gente pode analisar nessa noite, a máscara da justiça própria. Quantas pessoas querem agradar a Deus do seu jeito, da sua maneira, do seu modo? Em Gênesis 4, nós lemos uma história muito interessante de Caim e Abel. Caim ofereceu um culto ao Senhor do seu jeito, do seu modo. Mas Abel também ofereceu um culto ao Senhor, mas com suas primícias, com algo bom, com algo em primeiro lugar. Jesus, diz a Bíblia que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Interessante o texto, vamos ler aqui alguns versículos. Gênesis 4, do 5 ao 10, vai dizer: Mas Caim
e para sua oferta não atendeu Deus. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tu tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Esse será o desejo, mas sobre eles devem dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, não sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Duas ofertas. Uma foi oferecida a Deus do seu jeito, do seu modo, como queria. A outra foi oferecida a oferta de primícias, de um jeito agradável, reverente. Deus aceita a oferta de Abel, rejeita a oferta de Caim. Primeira coisa aqui que a gente aprende: Deus não aceita a tua oferta de todo jeito. Ele aceita o melhor. Primeira coisa, ele aceita o melhor. Se você tem dado a sua oferta, e a oferta aqui não é dinheiro, não é só dinheiro. A oferta aqui é a tua vida diante de Deus. O teu trabalho diante de Deus. Ele aceita a tua oferta, as primícias, em primeiro lugar. Aquilo que você coloca em primeiro lugar, que é Deus. Ele aceita. Se você coloca de forma secundária, Deus não vai aceitar. Segunda coisa, Caim deveria ter olhado para Abel, aprendido com Abel. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a dele? Ele deveria ter analisado o porquê disso. Por que aquela oferta de Abel foi melhor do que a dele? O que é que Abel era diante de Deus? O procedimento de Abel para com Deus. O que Abel escolheu para trazer como oferta a Deus. Caim deveria aprender com Abel. O que foi que Caim teve? Passou a ter inveja, passou a ter ressentimento, passou a ter ódio, rancor, ao ponto de matar o seu irmão. O que é que a gente aprende nisso? Alguém já disse que é mais fácil a gente chorar do que se alegrar com os que se alegram. Já pararam para pensar nesse versículo? É mais fácil a gente chorar com os que choram do que a gente se alegrar com os que se alegram. A gente estamos na mesma igreja, sentando no mesmo banco. A oferta do teu irmão tem sido aceita por Deus. Deus tem feito maravilhas na vida dele. São bênçãos na vida dele. Nem tanto. Em vez de a gente ver o que é que está havendo, porque a nossa oferta não está sendo agradável a Deus, e realmente voltar a conhecer isso e trazer realmente uma oferta que agrade a Deus com a nossa vida que agrade a Deus, a gente passa a ter inveja do nosso irmão. Porque ele tem sido abençoado, Deus tem colocado a mão sobre a vida dele, ele tem conquistado coisas. E muitas vezes a gente não se alegra com ele, porque a gente não para observar que tipo de oferta ele tem que agrada a Deus, que agrada a Deus. Talvez a tua oferta não tenha sido ou não esteja agradando a Deus. Pare para pensar nessa noite e traga uma oferta que agrade a Deus. O problema não está no abençoador.
mas sim no abençoado. Pense nisso. O problema nunca está em Deus. O problema está sempre em nós. Não é seguro usar máscaras. A máscara é uma mentira, é um engodo, é uma farsa. Para Deus, luz e trevas. Para Deus, luz e trevas são iguais. Não podemos usar máscaras diante de Deus. Deus conhece o nosso coração. Precisamos ter uma vida íntegra e autêntica. Precisamos remover as máscaras da nossa vida. A Bíblia vai dizer em Provérbios 28:13: aquele que encobre as transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Que nessa noite, se porventura você tem usado, você em algum momento você já usou, ou você ainda usa, que em nome de Jesus possa cair todas essas máscaras nessa noite. E que possamos ser, diante das pessoas, aquilo que nós somos diante de Deus. Diante de Deus, a gente não consegue usar máscaras. Que possamos ser cristãos verdadeiros, que brilhe a luz em nós, que a luz de Cristo brilhe em nós, a cada dia. Voltando a 2 Coríntios 3, quando falamos lá, Paulo fala lá de Moisés, ele diz que Moisés, que não somos como Moisés, que usava aquele véu, nós somos diferentes. E quando ele está falando à igreja de Coríntios, da nova aliança, a nova doutrina, ele está dizendo que eles eram diferentes. E ele vai dizer, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Somos livres, não precisamos usar máscaras. Onde está o Espírito de Deus, que habita em nós, aí há liberdade. Versículo 18 ele termina dizendo, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que possamos nessa noite ser isso aqui que foi dito nesse versículo 18. Somos transformados, nós somos transformados, com o rosto descobertos, de glória em glória, na mesma imagem de Cristo pelo Espírito do Senhor. Que possamos voltar a ser a imagem de Deus aqui nessa terra. Que como igreja possamos ser verdadeiros cristãos, como eram relatados os cristãos de antigamente, pequenos cristos aqui nessa terra, sem máscaras, sem reservas, livres, descobertos, sendo transformados a cada dia de glória em glória. Amém?